Mais de 1 bilhão pingando na conta do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Vamos bater um papo aí, nação rubro-negra, também sobre Pedro, galera. O Flamengo até aceita negociar o Pedro, desde que vamos abordar as condições do Flamengo para, quem sabe, negociar o Pedro. Pode sair de graça, não pode? Hoje tem Flamengo e Olímpia, Olímpia e Flamengo. Vamos bater também esse papo aí, meu querido. Dá aquela moral de sempre. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Não. Hoje é dia de Libertadores, meu parceiro. Dá aquela moral. Se inscreve, aciona no sino, deixa o like. Deixou o like, se inscreveu de verdade. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e um grande abraço para Carlos Henrique de Campinas, São Paulo. E você, é rubro-negro de onde? Deixa nos comentários que eu quero saber. Já aproveita e deixa o palpite pro jogo do Flamengo. Vamos aí às notícias do Mengão, meu parceiro. Olha aí, o Flamengo, através da sua conta oficial da rede das fotos, atingiu a marca de 18 milhões de seguidores, meu parceiro. Pois é, lá no Instagram o Flamengo atingiu a marca dos 18 milhões de seguidores. Isso é um verdadeiro absurdo, né? No bom sentido, evidente. É disparado o clube do Brasil com mais seguidores nessa rede social, tá, meu parceiro? Vamos avançar aqui para o próximo assunto. Só nessa temporada de 2023, o Flamengo já realizou 50 partidas. Foram 29 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, além de 95 gols marcados e 53 sofridos, um aproveitamento de 64%. E é esse aproveitamento que precisa subir com a partida de hoje contra a equipe do Olímpia, um jogo importantíssimo. O Flamengo tem que fazer o resultado aqui, no Rio de Janeiro, no Maracanã. É 3-0, é 4-0. Pedrão, para de ser soberbo, não é soberba. É fazer o resultado para jogar tranquilo lá no Defensores del Chaco, o estádio da equipe do Olímpia, beleza? Vale lembrar que para essa partida não contaremos nem com o Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna direita, da coxa direita, e o Pedro está suspenso. Ele foi suspenso, né, como uma medida de punição, tá? E o Flamengo vive a expectativa de retorno do Ayrton Lucas e Léo Pereira. Ao que tudo indica, esses dois jogadores vão retornar à equipe do Flamengo. Cara, já a gente vai entrar nesse assunto do Pedro, tem novos detalhes, atualizações aí. Vamos aprofundar primeiro no jogo, depois a gente conversa sobre isso. A gente tem aqui uma provável escalação da equipe do Flamengo, tá? Olha aí, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Esse é o provável time do Flamengo para ir a campo hoje às 9 horas da noite, né? O jogo é nessa quinta, o jogo da ida, o jogo da volta no próximo dia 10 no Paraguai. Por isso que eu falo e repito aqui que o Flamengo precisa fazer o resultado dentro de casa hoje, porque senão, meu amigo, o jogo lá é catimba, é uma loucura. Aí, se os caras estiverem na frente lá, a bola some. É jogo raiz de Copa Libertadores. Quem apita hoje é o árbitro argentino Darío Herrera, beleza? Assistente Juan Belatti da Argentina e Facundo Rodrigues também da Argentina. O VAR será o Mauro Vigliano, transmissão da ESPN, Star Plus, e aí vai ter as rádios por aí também transmitindo sem imagem, beleza? Vamos lá, vamos avançar. O último jogo que o Flamengo precisa de gol hoje, precisa fazer gol, tem que fazer gol de qualquer jeito. E o último jogo que o Flamengo não fez gol pela Copa Libertadores da América foi contra a equipe do Vélez Sarsfield, né? Na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni, né? O Flamengo, dentro do Maracanã, empatou em 0-0 com a equipe argentina. Desde então, o Flamengo crava, faz gol em todas as partidas de Copa Libertadores da América. Mesmo que venha derrotas, o Flamengo vai lá,
carimba o gol, beleza? Vamos lá? Vamos avançar aqui. O adversário do Flamengo hoje, a equipe do Olímpia, o Decano, né, que é o apelido do Olímpia lá no Paraguai, comenta-se nos bastidores sobre problemas entre atletas e diretoria. Pois é, rapaz, se tem problema aqui no Flamengo, também tem problema lá no Olímpia. O presidente do clube, Miguel Cardona, informação do Mauro, tá? Não teria pago o prêmio acertado pela classificação na Libertadores oitavas de final. O time se classificou em primeiro no seu grupo, com uma melhor segunda campanha e não receberam parte do combinado da premiação. Olha aí, o elenco se revoltou, alguns atletas não queriam concentrar, depois se recusaram a treinar. E o time estreou logo em seguida no Campeonato Apertura e estão passando um perrengue danado lá no Campeonato Paraguaio. A equipe passou a render bem abaixo do que vinha jogando depois desse problema aí. Inclusive perdeu as 3 primeiras partidas do Campeonato Paraguaio e foi eliminado da Copa do Paraguai para o São Lourenço do Paraguai, um clube da segunda divisão do Campeonato Paraguaio. Inclusive o técnico uruguaio Diego Aguirre, responsável por essa campanha boa do Olímpia na primeira fase da Libertadores, deixou o Olímpia. Quem assumiu a equipe do Olímpia foi o Arce, beleza? Inclusive, ele deu uma declaração pré-jogo aí dizendo que o Olímpia, para esquecer, né, as últimas partidas do Olímpia, a crise no Olímpia, que eles vão entrar na Libertadores no modo Copa. Só tem que avisar para ele que isso também... Olha que semelhanças, né, rapaz? De Flamengo e Olímpia, problema de bastidores ali, de jogadores, problema lá, problema cá, modo Copa lá, modo Copa cá. Então tem algumas semelhanças aí, mas o Mengão tem que sair vencedor dessa parada, porque se eles vão entrar no modo Copa, o Flamengo também vai entrar no modo Copa desse ano aqui, né? O Mengão queridão aí tentando essa vitória contra a equipe do Olímpia, beleza? Então basicamente isso de pré-jogo, vamos avançando aqui os temas, meu querido. Flamengo arrecada quase 1 bilhão com venda de joias da base desde 2019, meu parceiro. Olha isso aqui. A temporada 2023 já é recorde de arrecadação com as promessas do Ninho e são mais de 243 milhões de reais só nesse ano. E aí eu tô englobando todas as promessas. O valor exato de vendas de 2019 a 2023 é de 995 milhões e 800 mil reais arrecadados em negociações entre 19 e 23. Ao todo, foram 32 negociações no período. A matemática inclui empréstimos, vendas, mecanismos de solidariedade, bônus estipulados em contrato, enfim, toda essa situação. E aí, pegando só as vendas desse ano, olha quanto que o Flamengo já vendeu. A venda mais cara, Matheus França, evidente, 104 milhões. Depois teve o João Gomes por 103 milhões, teve Mateusão por 11 milhões, teve Vitor Gabriel por 6 milhões, teve Ramon por 8 milhões e meio, Tuller por 5 milhões e 300 mil reais, enfim, tem outros atletas que se eu ficar falando eu vou parar de falar só na hora do jogo do Flamengo, só para vocês terem ideia, né? Teve o Renier lá atrás em 19, em 20, né, para o Real Madrid, que foi uma venda de 35 milhões de euros, né? Um absurdo de dinheiro que pingou no Flamengo. Acabou que ele não deu certo até esse momento na Europa, mas o dinheiro pingou no Mengão. Então, para você ver que, de fato, craque o Flamengo faz em casa. E tem mais jogadores aí, o Lohan é o próximo, tá? Pelo menos aí pros profissionais. Eu acho até que tem que parar um pouco essa louca. Pô, não contrata, pô, sobe o Lohan, pô, mas só tem 17 anos. Pô, o garoto é bom, o garoto é forte, o garoto é aguerrido dentro de campo, não, técnico, refinado tecnicamente. O Lohan, pô, dá pra botar ele para jogar, pra de repente ali começar a se enturmar com a galera, enfim. Vamos ver o que o Flamengo vai tomar de atitude. O Flamengo vem fazendo aí um negócio da China, né, com a venda desses jovens jogadores, gerando mais ou menos aí 1 bilhão de reais, que naturalmente se reveste em investimentos para o time do Flamengo em contratações de atletas de 26, 28, 24, 22, né, mais experientes aí. Um jogador
que estava sendo especulado recentemente no Flamengo, infelizmente não vem, meu querido. O Flamengo estava avaliando as possibilidades, no entanto, o argentino Manuel Lanzini, de 30 anos de idade, acertou com a equipe do River Plate da Argentina. De acordo com o presidente do clube argentino, Jorge Brito, o jogador assinou por 1 ano com a equipe do River. As informações foram divulgadas pela ESPN. Após deixar o West Ham, ele estava livre no mercado, foi cogitado no Flamengo. Internamente no Flamengo avaliaram ele como bom jogador, considerado fora de série, mas não vem para o Flamengo. Ele retorna à equipe do River Plate, de onde ele foi, inclusive ele foi revelado no River, tem uma passagem curta pelo Fluminense e depois vai logo para o futebol europeu, beleza? E um outro sonho que não vai se concretizar é o de Nicolás de la Cruz. Agora o martelo já está batido. Segundo o diário Olé da Argentina, De la Cruz frustra sonho do Flamengo e acerta com o Al Duhail, lá do Catar. O meia uruguaio vai ser vendido pelo River Plate por 16 milhões de dólares, 77 milhões de reais. Jorge Brito, presidente do River, falou sobre a negociação, abre aspas, está em uma idade ideal para fazer a diferença no exterior e voltar, tomara que ele passe um ano e meio lá no Catar, o Flamengo chega lá, De la Cruz, agora que você tá livre do River, você quer jogar no Flamengo? Vai lá e contrata o cara, ou então, sei lá, passa 6 meses, vai que o cara não se adapta ao futebol lá do Catar e traz o cara. Foi assim com o Pedro, lembra? O Fluminense não queria, não vou vender o Pedro, não vou vender o Pedro, não vou vender o Pedro. Aí o Pedro vai pra Fiorentina. Aí 6 meses depois o Flamengo vai lá, pega o Pedro da Fiorentina por empréstimo e bota no Flamengo. Então tem essa possibilidade também do Flamengo tá fazendo isso, tá? Janela está fechada, fechou ontem às 19 horas, horário de Brasília, e não tem mais a possibilidade de qualquer jogador que esteja em algum outro clube do futebol internacional registrado de vir para o Flamengo. Agora, as únicas chances é de atletas livres de contratos no mercado de virem para o Flamengo. Tem aí o zagueiro Yerry Mina, do Everton, tem o Luciano Vieto, argentino, que fez o gol no Flamengo no Mundial de Clubes, entre outros atletas aí que também estão livres no mercado. Eu vi um cara comentando no meu vídeo, ele falou, Pedrão, se o cara tá livre, o cara é ruim. Não é bem assim, rapaz. Não é bem assim. Ele pode estar livre porque vai ver, ou ele não achou alguma proposta interessante que ele queira ainda, um salário interessante, que só o Flamengo não, o Flamengo é uma das equipes, quem sabe, que possa proporcionar isso. Galera, vamos lá. Caso Pedro, novos detalhes, novas situações. O negócio é o seguinte, gente. O Pedro, antes dessa situação do soco, do preparador físico, ele já não estava satisfeito, tá? Ele já estava insatisfeito com o Sampaoli. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, o Pedro, ele foi fominha naquele jogo contra o Grêmio, que teve na semana passada, né? Na quarta-feira passada, sem ser essa que passou agora, e ele tenta driblar todo mundo da arena do Grêmio ali, do time do Grêmio, ele consegue. E ele bate pro gol, e ele perde o gol, e ele cai desesperado assim em campo, sabe? Porque ele queria o gol justamente para provar pro Sampaoli que ele poderia agregar o time do Flamengo. E o Pedro não é de ter esse tipo de atitude. E o Vitor Birner, durante o programa da ESPN, observou isso. Eu falei, caramba, é verdade. E aí, o Pedro entende internamente que com ele a comissão técnica não está usando a mesma régua que usa para outros jogadores. Tipo assim, na cabeça dele, não sei se é isso realmente está acontecendo, ele é mais cobrado do que outros jogadores. Por isso que ele também está bem chateado. Agora, do ponto de vista do mercado, traz aqui a Raíssa Simplício. O camisa 9 é o jogador mais valioso do elenco em relação a dinheiro e de categoria acima da média do futebol brasileiro. Uma saída por incompatibilidade não seria fácil como foi a do Marinho e do Vidal, e até mesmo do Matheus Gonçalves por empréstimo para ganhar em uma outra situação, que é para ele ganhar minutagem lá na equipe do Red Bull Bragantino. E aí, a gente avança aqui, tem informação do querido
Vene Casagrande, além de se ausentar do treino, teve esses 2 dias, o Pedro não foi na segunda, foi na terça, foi na quarta e vai hoje, tá? Apesar de ele não jogar hoje, o Pedro vai no Ninho hoje treinar. Ele não pediu desculpa ainda para os companheiros pelo ato de indisciplina e os companheiros ficaram chateados por ele ter faltado ao treino, por ele não ter aquecido, porque é uma falta de respeito. Pô, tá se achando melhor que os outros aquecem, você não aquece. Cebolinha tá no banco a mão há tempão e tá lá aquecendo. Então os caras ficaram chateados com ele em relação a isso, não gostaram, ele não pediu desculpa. E alguns jogadores também perceberam que ele ainda não conversou com o Sampaoli não falou com ele sobre o ocorrido, né? Não teve a famosa lavagem de roupa suja entre os dois, se é que a gente pode dizer assim, e o Vene até relata que não é que a relação do Pedro com o Sampaoli está estremecida, não tem relação, não tem contato, não tem diálogo, apesar da informação trazida pelo companheiro Rodrigo Matos, do UOL, dizendo que o Sampaoli conversou com o Pedro e coisa e tal, o Vene e o Globo Esporte trazem uma outra versão, de que não tem contato, não tem conversa, não tem olhar, não tem lavagem de roupa suja, não tem nada. E a situação só vai se complicando. E aí, naturalmente, alguns torcedores do Flamengo preocupados, pô, Pedro, esse cara tá esquisito, o Pedro tá esquisito, será que ele não tá planejando entrar na justiça para sair do Flamengo? O torcedor fica preocupado. Porque se ele sair de graça do Flamengo, é uma bomba nos cofres do Flamengo, porque ele vale muita grana. E aí, tem uma advogada que é especialista nesses casos de litígio de jogadores, que o nome dela é Gislaine Nunes, ela é conhecida como, até retrata aqui o Correio Brasiliense, parece que ela, por exemplo, na época que o Ronaldinho sai do Flamengo e fecha com o Atlético, foi ela que entrou nessa batalha jurídica com o Flamengo, aquele antigo Flamengo que deixava de pagar, vamos pagar depois e coisa e tal. Ela já tirou o jogador do Vasco também nessa mesma situação, então ela tem experiência nesse mercado. E pelo que ela falou, nesse mercado não, né, nessas situações, e pelo que ela falou, a Gislaine Nunes, na matéria do Correio Brasiliense, se ela fosse advogada do Pedro, ela não aconselharia o Pedro a entrar na justiça para sair do Flamengo, porque, segundo ela, o Flamengo ganharia. Né? Na avaliação dela, o Flamengo ganharia. Por quê? O Flamengo não tem culpa que chega um funcionário, do nada, sei lá, bate uma loucura na cabeça e agride o jogador. Como é que o Flamengo vai controlar? Mas ele já tinha feito isso. Tá, mas foi numa outra situação, da torcida invadindo o gramado, querendo pegar ele, sei lá. Aí do nada o cara grita, o que o Flamengo tem de culpa? Né? O Flamengo não tem como controlar os seus colaboradores. Né? Ela cita isso na matéria. Né? E o Flamengo deu todo o respaldo, o Flamengo esteve com o jogador o tempo inteiro, levou ele na delegacia, levou o preparador doido lá da cabeça na delegacia, né? Essa situação toda. Então, assim, não teria como processar, teria como processar naturalmente, mas segundo ela o Flamengo ganharia essa ação. E aí, o Vene já falou que a ideia do Pedro é deixar o Flamengo, só que aí os empresários do jogador vão ter que buscar propostas aí mundo afora, né? Gente, o mercado de transferências pra gente contratar está fechado. Mas pro Pedro sair, para qualquer outro jogador sair pra Europa, não tá fechado, tá? Ele ainda pode sair, ainda tá aberto ainda. Eu não tô me recordando a data que fecha. Sei que o mercado árabe vai ficar aberto em um bom tempo ainda e o europeu um pouco menos tempo que o árabe, mas ainda está aberto. Então ele ainda pode sair. Então a única possibilidade do Pedro sair do Flamengo não é de graça. É pagando o que o Flamengo acha que deva pagar. E aí eu e Gabriel entramos em contato com fonte do alto escalão do futebol, né, da diretoria do Flamengo, e essa fonte disse que se chegar uma proposta de pelo menos 35 milhões de euros, 35, o jogador, quem sabe, pode ser negociado. Sem proposta, sem valor alto, esquece, até porque ele renovou no início do ano com o Flamengo. Então, com uma boa proposta, com todo esse problema, o Flamengo pode até vender o jogador. Agora, entrar na justiça, fazer força para ir embora, isso aí, meu amigo, completamente de graça, isso aí pode acontecer, mas
segundo a própria advogada especialista nisso, a chance disso acontecer é bem pequena. O Flamengo até aceita negociar o Pedro, mas por esse valor. Se não chegar a esse valor, ele continua no Flamengo. Tomara que resolva isso, né, gente? Pô, bobeira isso. Para com isso, cara. Pô, acerta aí, São Paulo. Pô, Pedro, acerta aí. Inscreve no canal, assina o sino, amassa o like. Tamo junto, saudações brunegras.